Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando na tardezona desta quarta-feira com mais um giro de notícias do nosso clube de regatas do Flamengo, enquanto o Flamengo está a passos de tartarugas para anunciar reforços para a equipe de cima, a equipe principal do Flamengo, do técnico Tite. Nesse exato momento, o Flamengo está acertando um pacotão de reforços para a categoria de base. Jogadores que estão chegando para reforçar as categorias de base do mais querido Brasil. Inclusive, tem volante aí sendo contratado de 20 anos. Será que esse jogador vai ser integrado à equipe principal do Flamengo? A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre Léo Ortiz, que foi relacionado, está na verdade relacionado para o jogo de logo mais pelo Red Bull Bragantino contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Por se falar em Campeonato Paulista, vamos falar também sobre no Campeonato Carioca. Hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo e Botafogo. Vou trazer todos os detalhes desse jogo para você. Inclusive, 3 jogadores estão fora e o técnico Tite não vai poder contar com esses 3 atletas para o jogo desta quarta-feira diante do Botafogo. Mais um clássico, mais um jogo importantíssimo. Vou trazer todos os detalhes dessa partida a partir de agora para você. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre esse jogo, Flamengo e Botafogo, daqui a pouco, logo mais, às 21h30, horário de Brasília, 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Mengão, queridão, precisa muito dessa vitória, hein? Eu ainda não estou aí realmente convicto do trabalho do técnico Tite apresentado até então nesse momento. Ainda segue aquela mesmo, posso falar assim, o mesmo ritmo de 2023. Precisa melhorar muita coisa ainda. E hoje o técnico Tite não vai poder contar com 3 atletas para esse clássico contra o Botafogo, que são eles: o lateral Matias Vinha, o novo reforço que foi contratado pelo Flamengo para reforçar a lateral esquerda rubro-negra, ainda não está à disposição do técnico Tite. Mesmo regularizado, o jogador ainda segue fazendo um trabalho de transição, está em fase final. É o que tudo indica, no próximo sábado, o Matias Vinha já estará à disposição do técnico Tite para estrear pelo mais querido Brasil diante do Volta Redonda no próximo sábado. O Tite também não vai poder contar para esse jogo com Thiago Maia e Mateuzinho, jogadores que estão sendo negociados para deixar o Flamengo. Uma informação importante em relação a Thiago Maia é o seguinte: o Internacional e Flamengo estão novamente conversando, as conversas estão avançadas. O Internacional quer muito o Thiago Maia, que é um pedido do técnico argentino Eduardo Cudê. Eu já falei isso aqui para vocês antes sobre as negociações. Valores nesse momento é o que vem divergindo, os valores apresentados pelo Internacional para comprar o Thiago Maia. Mas a informação que temos é que o Internacional já subiu mais um pouco. Salários, inclusive, questão salariais, já estão acertadas com o volante entre o Clube Gaúcho e Thiago Maia. Essas questões salariais já estão acertadas. O único empecilho mesmo são as negociações entre os valores, que não estão de acordo ainda com as 2 equipes, para daí então o Internacional anunciar Thiago Maia. Já o Mateuzinho com o Corinthians é aquela questão, a gente já sabe de cor. O Flamengo implementou aí, eu posso dizer assim, uma cláusula anti-calote. Uma cláusula anti-calote, com medo aí de tomar um calote do Corinthians. Tá certo o Flamengo. E daí então só falta mesmo o Flamengo receber novamente esse documento de volta que já foi enviado para o Corinthians, assinado pelo presidente Rodolfo Landim. Lá o Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians, vai dar aquela canetada também e poder devolver esse documento, que até então, ainda no momento da gravação desse vídeo, o Flamengo ainda não recebeu esse documento. Então tá aí os 3 jogadores que estão fora desse jogo contra o Botafogo. Ayrton Lucas, que ficou de fora contra o Vasco,
no último domingo, no Clássico dos Milhões, né? Foi diagnosticado com um quadro de gastroenterite, está de volta, recuperado, está de volta e vai ser titular para esse jogo. Da mesma forma também, o novo reforço do Flamengo, que já vem jogando, atuando com o manto rubro-negro desde os Estados Unidos na pré-temporada, Nicolás de la Cruz, é mantido titular para o jogo contra o Botafogo. A provável escalação do Flamengo para esse jogo, o técnico Tite vai levar a campo a seguinte escalação: o goleiro Agostinho Rossi, a dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, Guilherme Varela voltando, né, para sua posição de origem, porque no jogo contra o Vasco, com a ausência de Ayrton Lucas, Guilherme Varela jogou na lateral esquerda e o Wesley atuou na lateral direita. Nesse caso, contra o Botafogo hoje, Varela de volta à sua posição de origem, Ayrton Lucas de volta titular para esse jogo na lateral esquerda, Eric Pulgar e Gerson fazendo a meiuca, primeiro e segundo volante. Mais à frente, Jorginho de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Everton Cebolinha e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo para o jogo contra o Botafogo de logo mais às 9h30 da noite. Inclusive, eu gostaria até de fazer uma pergunta para você, torcedor rubro-negro. Para esse jogo, você colocaria o Bruno Henrique? A gente sabe que no último encontro, o Flamengo e Botafogo, no Engenhão, né, agora no final de 2023, pelo Campeonato Brasileiro, o Bruno Henrique relembrou aquele chororô danado aí da torcida do Botafogo. O Bruno Henrique foi lá e arrebentou em um momento que o Botafogo vinha disparado, não perdia para ninguém. E depois daquele jogo, o Flamengo venceu o Botafogo no Engenhão. E o Botafogo perdeu a linha, era líder com 14 pontos de diferença no Campeonato Brasileiro e acabou aí perdendo o título do Brasileirão para o Palmeiras, que saiu lá de baixo e conseguiu dar a volta por cima e conseguiu o título do Brasileirão, e o Botafogo não conseguiu. Então, para esse jogo, você colocaria o Bruno Henrique ou continuaria com Everton Cebolinha? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre mercado da bola, porque o mercado da bola rubro-negro, quando se trata em relação a jogadores, reforços para reforçar a equipe principal do Flamengo, comandado pelo técnico Tite, eu vou falar para vocês, a diretoria do Flamengo anda a passos de tartarugas. O acerto entre Flamengo e Red Bull Bragantino, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto, já está muito bem encaminhado. O Flamengo acertou 2 contratações, mas precisa de mais reforços, e a gente sabe disso. Então o Flamengo tem aí basicamente um mês para poder trazer esses novos reforços, principalmente algumas posições que o Tite enxerga como carentes, como por exemplo um ponto direito. Mas enquanto o Flamengo está a passo de tartarugas para reforçar o time principal, na equipe de base o Flamengo está bastante avançado, até porque também precisa reforçar as categorias de base, porque o Flamengo nos últimos dias, principalmente agora no mês de janeiro, liberou, né, vários atletas que estouraram aí a idade de atuar no time principal. Então, e liberou alguns atletas para reforçarem outras equipes, como é o caso de Peterson, que foi para o Atlético Paranaense, Gabriel Noga foi para o Leixões de Portugal. O Flamengo também liberou agora no finalzinho do mês de janeiro, né, o zagueiro Eric e o lateral esquerdo, que também joga como volante, o Eduardo Gabriel. Os dois foram para o Santa Clara de Portugal. Então o Flamengo precisa reforçar as suas categorias de base. O Felipe Luiz, o novo técnico, o ex-atleta do Flamengo, ídolo do nosso Mengão queridão, né, ganhou seu primeiro reforço nessa semana. O Flamengo aceitou a contratação do atacante Lipão, ex-Vasco. O jovem irá reforçar a equipe sub-17, que nesse exato momento é comandada pelo técnico Felipe Luiz, né? Lembrando que no ex-clube Lipão marcou gols decisivos e conquistou 19 títulos com a camisa do Vasco da Gama. O Flamengo também acertou a contratação do goleiro Vitor Boim, de apenas 18 anos, que vem aí do Asté de Itaquá, equipe que foi aí destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O garoto tem apenas 18 anos e vai reforçar a equipe sub-20 do Flamengo. Lembrando que antes dele, né, ir para o Asté de Itaquá, ele teve passagem pelas categorias de base do São Paulo. Dos 9 a 13 anos ficou aí defendendo as cores do São Paulo. E agora no Asté vai reforçar agora, vindo para o mais querido do Brasil. O Flamengo, essa semana, o Flamengo acertou a contratação do
zagueiro da Mata, né? Já tinha bem encaminhada essa contratação. Zagueiro que deixou as categorias de base do Grêmio, agora é reforço do Flamengo. Já chegou, se apresentou o Flamengo na última semana, na última segunda-feira, mas até o momento ainda não estreou. Ainda está aguardando alguns detalhes do processo de assinatura para poder fazer a sua estreia com o manto sagrado. O zagueiro da Mata, que vai reforçar as categorias da base, mais precisamente o sub-20 do mais querido Brasil. O Flamengo também acertou a contratação por empréstimo do volante Thiago Medeiros. Olha só, em 20 anos, o jogador tem 20 anos. Aquela questão, será que ele vai para o time da base? Ou será que ele vai reforçar a equipe principal? Thiago Medeiros, saindo do Atlético Goianiense, de 20 anos, chegando por empréstimo ao Flamengo. O Flamengo não vai pagar nada pelo empréstimo do jogador, porém, né, junto ao empréstimo, foi colocada uma opção de compra de R$1.200.000 por 70% dos direitos econômicos do atleta. O volante Thiago Medeiros, de 20 anos, que vai reforçar, a princípio, o início, né, as categorias de base sub-20 do Flamengo, mas que o jogador já está com 20 anos e logo logo vai despontar aí no principal do mais querido do Brasil. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre Léo Ortiz. Eu vi aqui muita gente se perguntando com a pulga atrás da orelha. Henrique, Léo Ortiz foi relacionado pelo Red Bull para o jogo contra o Novo Horizontino, logo mais pelo Paulistão? Sim, de fato, o Léo Ortiz, eu trouxe até essa informação ontem, que o Léo Ortiz iria ser relacionado para esse jogo. Gente, é o seguinte, enquanto os papéis não tiverem assinados, não quer dizer que o acerto entre as partes, Red Bull e Flamengo, está tudo já muito bem encaminhado. Isso não quer dizer que o Léo Ortiz ainda não é 100% jogador do Flamengo. Enquanto não tiver tudo assinado, o jogador vai continuar ficando à disposição do Red Bull Bragantino. E nesse exato momento, Léo Ortiz foi relacionado para o jogo do Red Bull contra o Novo Horizontino, jogo que acontece logo mais meia hora antes da bola rolar para Flamengo e Botafogo. Acontece o jogo aí, inicia o jogo do Red Bull Bragantino contra o Novo Horizontino às 21 horas. Então tá aí, né, Léo Ortiz, será que pode melar? Eu não sei, eu já vi muito caso acontecer, né, de poder jogador chegar, assinar, já treinar pelo outro clube e depois negócio melar. Então vamos ver o que deve acontecer, mas o negócio está muito bem, né, pode dizer assim, firme. Agora eu acho que não tem volta. Eu acho que pelo desejo do jogador não tem volta. Então o Léo Ortiz vai sim assinar contrato com o Flamengo, mesmo o jogador sendo relacionado. Isso não quer dizer que ele não vai assinar com o mais querido do Brasil, beleza? Bom, mas o de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Nosso amor, vamos hoje em busca dessa vitória, em busca desses 3 pontos que é muito importante para o nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.